Os jogadores do Internacional se reapresentaram no CT Parque Gigante depois da vitória sobre a equipe do Red Bull Bragantino. E existem novidades à disposição do técnico Roger Machado, pensando no compromisso desta quarta-feira contra o Flamengo pela Copa Libertadores da América. Opções que o treinador ganha para montar a equipe, que parece já estar encaminhada com mudanças em relação ao time que venceu em Bragança Paulista. A gente fala também sobre o assunto Fernando, que irá nesta quarta-feira decidir o seu futuro e a possibilidade de encerrar a carreira no futebol. Falaremos também sobre a lista de demissões que aconteceu no time sub-20 do Internacional após o rebaixamento na categoria. Esse é o Diário do Inter KTO desta segunda-feira, 11 de agosto de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta segunda-feira. A gente começa falando sobre o treinamento no CT Parque Gigante. O técnico Roger Machado comandou a atividade com os portões fechados e que tem algumas novidades importantes pensando num compromisso contra o Flamengo pela Copa Libertadores da América. A principal delas é o volante Richard, que voltou a treinar depois do protocolo de concussão que ele passou na partida contra a equipe do Fluminense. O Richard voltou a treinar e pode estar à disposição para a partida contra a equipe do Flamengo. É um retorno que Roger Machado tem entre aquela lista de lesionados de Richard, Mercado e Carboneiro, ausências que ele teve no confronto contra a equipe do Fluminense. Aliás, sobre Carboneiro, vem a grande informação do dia no que diz respeito ao Inter dentro de campo. Porque o Simon Bianchini, da Rádio Gaúcha, publicou uma matéria nesta segunda-feira afirmando que o Inter tenta um plano para recuperar Carboneiro a tempo dos jogos contra a equipe do Flamengo. É muito difícil que o Carboneiro esteja à disposição, por exemplo, nessa quarta-feira, tá? É improvável. O Carboneiro teve uma lesão muscular de grau 1 na coxa e esse tipo de lesão é no mínimo 15 dias para que ele esteja apto e à disposição. Mas o Inter está fazendo um tratamento intensivo com o Carboneiro. Fisioterapia, repouso, tratamento intensivo para colocar o jogador para treinar o mais rápido possível. E existe uma expectativa de que o Carboneiro possa estar à disposição no jogo da volta contra a equipe do Flamengo no Beira-Rio. E aí seria um retorno importante, uma opção importante para o técnico Roger Machado, pensando nessa partida pela Libertadores da América. Eu estou apostando em uma quase repetição do time que venceu o Red Bull Bragantino, com a diferença de duas alterações que o Roger Machado vai fazer por uma questão de hierarquia. O Vitão, que esteve suspenso no jogo contra o Bragantino, volta e assume o lugar do Cleiton Sampaio, enquanto o Aguirre, que esteve preservado na partida contra o Bragantino, volta ao time titular na vaga do Alan Benítez. São as duas únicas mudanças que eu estou projetando a respeito do time do Internacional, que para mim terá Rocher, Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei. O meio-campo de Thiago Maia, Alan Rodrigues e Alan Patrick. Na frente, Wesley, Bruno Tabata e Ricardo Matias. Esse é o provável time do Internacional para encarar o Flamengo nesta quarta-feira. O Inter ainda faz um último treino na tarde de terça-feira no CT Parque Gigante e aí viaja aqui para o Rio de Janeiro, onde a gente vai estar recebendo a delegação a partir das 18 horas. Está marcada a chegada da delegação do Internacional em Copacabana, no Rio de Janeiro, tá? Expectativa de 2.000 torcedores colorados no estádio do Maracanã. E a gente vai ver já a partir de amanhã muita movimentação da torcida do Internacional, de torcedores colorados chegando ao Rio de Janeiro. Haverá ruas de fogo na chegada da delegação colorada no hotel aqui no Rio de Janeiro, como aconteceu, por exemplo, em 2023, eu estava presente, uma festa muito bonita para recepcionar o Internacional na semifinal daquela Libertadores contra a equipe do Fluminense, e esta festa de colorados está sendo marcada para esta terça-feira, véspera de jogo, e já também para quarta-feira, no dia do jogo, milhares de colorados estarão tomando as ruas aqui do Rio de Janeiro para estarem presentes no Maracanã. Tá? Na tarde desta segunda-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre
a grande informação do dia como um todo. O Inter se reunirá com o volante Fernando nesta terça-feira. Ele está já em Porto Alegre, depois de iniciar o seu processo de recuperação pela lesão que ele teve no ligamento colateral, no ligamento posterior do joelho direito. E o Fernando vai ser avaliado pelo Departamento Médico do Internacional. E a partir dessas avaliações, o Fernando quer debater o seu futuro com o Inter. E no futuro existe a possibilidade de aposentadoria. Eu falei sobre isso no vídeo que eu gravei na tarde desta segunda-feira. É só conferir aqui no canal com todas as informações, tá? E por último, o Inter lançou uma ação, o Inter tomou uma ação nas categorias de base bem drástica nesta segunda-feira. O time sub-20 do Internacional fracassou no Campeonato Brasileiro da categoria, foi rebaixado no Campeonato da categoria e caiu todo mundo. Caiu o gerente de metodologia, tá? Um dos diretores técnicos da base colorada, que é o Julinho Camargo, foi demitido. Junto com ele, o técnico, o Renan Brito, ex-goleiro, o João Miguel, que era auxiliar técnico do Renan Brito, preparador de goleiros também foi desligado, e a comissão, boa parte da comissão técnica do time sub-20 foi desligada também em função desses insucessos e da expectativa de uma reformulação na categoria. O fracasso do rebaixamento no Campeonato Brasileiro Sub-20 custou caro e a partir disso o Inter toma essas ações, deverá fazer uma reformulação em todo o departamento. Recentemente o PC Oliveira foi desligado por toda aquela polêmica que envolveu acusações dele ao trabalho do Gustavo Grossi. Agora o Julinho Camargo, que era um cara muito próximo ao PC, também é desligado e o Inter vai fazer uma remodelação na sua equipe de corpo técnico das categorias de base. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Nessa terça-feira, a gente tem odds, jogos espalhados pelo mundo, tá? Vamos passar aqui algumas odds desta terça-feira. Jogos já da Libertadores da América e também jogos espalhados pelo mundo. Terça-feira, a gente tem pela Libertadores Fortaleza e Vélez. Odd do Fortaleza 2.06, odd do Vélez 3.95, empate 3.2. Penharol e Racing. Odd do Penharol 2.75, empate 2.9, Racing 2.9. Dois jogaços, tá? Joga na KTO com responsabilidade. Um site para você se divertir. Proibido para menores de 18 anos porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!